Renascimento é o período histórico da Europa que sucede à Idade Média, com início em meados do século XIV até finais do século XVI. Porém, não há um marco, acontecimento ou data específica para o início deste período, sendo que aconteceu de forma natural e gradual. Como tudo começou? Foi o poeta Petrarca que despertou a veia revolucionária do Renascimento, apelando à veneração da Antiguidade Clássica, época que antecedera a Idade Média. Este apelo foi repetido antes várias vezes durante o período da Idade Média, mas apenas então os seus ecos foram escutados e a sua repercussão sentida. Estava nascendo uma nova forma de pensar e de encarar o mundo e a arte. Com o humanismo, o homem passa a estar no centro do universo e o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. Há um regresso às ideias e glórias da época clássica greco-romana, um renascer dos ideais e cânones clássicos. A era romana começa a ser enxergada como uma época de luz e prosperidade, enquanto a era cristã, na Idade Média, passa a ser encarada como uma época de trevas. E assim, o Renascimento vai se propor restaurar essa luz perdida. Em resumo, ocorre um renascimento da Antiguidade Clássica, onde, segundo os entusiastas da Antiguidade, se alcançará o expoente da criação artística. Bom, pessoal, em termos artísticos, o Renascimento vai suceder ao Gótico e, como característica principal, tem a sua aproximação à Antiguidade. Mas o objetivo do artista renascentista não era de copiar a grandeza e excelência da arte clássica, mas de igualar essas criações. Durante esse período, os artistas deixam de ser considerados meros artesãos e passam a ser vistos como homens intelectuais. Essa mudança de atitude em relação ao artista levou ao colecionismo de obras de arte, pois tudo que saísse das mãos de um mestre era considerado de grande valor. Surge também as oficinas, que posteriormente levarão à criação das academias, e os artistas ganham mais liberdade, funcionando os mesmos quase como empresários. A arquitetura renascentista deve seu arranque a Filippo Brunelleschi, que, apesar de ter começado a carreira como escultor, se vai destacar como arquiteto. Por volta de 1417-1419, Brunelleschi vai competir pela construção de uma cúpula com Lorenzo Ghiberti, contra quem perderá uns anos antes o concurso para as portas do Batistério. A referida cúpula deveria encimar a Catedral de Santa Maria del Fiore, edifício monumental que começara a ser construído na época medieval e que continuaria em trabalhos de finalização até o século XIX. Devido à grandiosidade do edifício, até então todas as soluções para a construção da cúpula haviam falhado, mas Brunelleschi consegue apresentar uma solução viável e, dessa forma, construir aquela que é considerada a primeira grande obra da Renascença italiana. A solução de Brunelleschi para a massiva cúpula foi não só revolucionária, como admirável vitória da engenharia. Esta consistiu na construção de dois grandes cascos separados, ligados e inseridos um dentro do outro, de forma a que um reforçasse o outro, e assim o peso da estrutura ficaria distribuído. Além disso, gente, Brunelleschi recusou também usar as técnicas habituais de transporte dos materiais, criando ele soluções engenhosas para tal, como máquinas que içassem os materiais. Os contributos de Brunelleschi vão muito além da grandiosa cúpula, pois ele se tornou o primeiro grande arquiteto da época moderna. Introduziu ao Renascimento a perspectiva linear e fez regressar os arcos de volta perfeita e as colunas em vez dos pilares. Apesar de ter nascido e começado sua carreira em Florença, é em Roma que o seu futuro se vai traçar, junto com Donatello
Donatello, Brunelleschi vai viajar para Roma e lá estudar as obras da Antiguidade Clássica e, mais tarde, adaptar métodos de construção na Roma Antiga, nos seus edifícios, mas com diferentes proporções. Brunelleschi vai usar processos geométricos e matemáticos de projeção do espaço como a perspectiva matemática, e a ele se deve outras descobertas científicas que usou a favor da arte, ajudando assim a elevar as belas artes. Essas descobertas de Brunelleschi foram reconhecidas por escrito por Leone Baptiste Albert, que escreveu os primeiros tratados de pintura e escultura do Renascimento e começou o sobre a arquitetura. Albert foi um homem muito culto, humanista e de sociedade, e depois da morte de Brunelleschi, começou a exercer a atividade, tornando-se também ele um dos grandes arquitetos do Renascimento. Acreditando que o círculo era a forma mais perfeita, logo a mais próxima do divino, Albert vai dar predileção às plantas centradas para as igrejas, inspirando-se sobretudo no Panteão de Roma, apesar de tais plantas serem pouco convenientes ao culto católico, viu? Porém, e depois que seu tratado se torna famoso, a planta centrada acaba sendo aceita e foi muito usada no Renascimento pleno. De uma forma geral, a arquitetura do Renascimento é caracterizada por um revivalismo clássico, sendo que as ordens arquitetônicas dórica, jônica, coríntia, toscana e compósita retornam, assim como o arco de volta perfeita. Na projeção e construção dos edifícios, segue-se um rigor matemático e há também, gente, uma separação definitiva entre a arquitetura, a escultura e a pintura, pois a imponente grandiosidade da nova arquitetura não permitia que a escultura ou a pintura qualquer se destacassem. Imagina só! Ela queria brilhar sozinha, sem ajuda de ninguém. Com o gótico, a escultura arquitetônica quase desapareceu e a produção escultórica estava mais centrada em imagens de devoção e sepulcros, por exemplo. Mas, com o Renascimento, a arquitetura vai recobrar a sua independência em relação à arquitetura. O primeiro passo nesse sentido é dado pelo grande escultor do proto-renascimento, Donatello, com a obra San Marcos, uma escultura em mármore. Esta, apesar de ter sido concebida para integrar um nicho de uma catedral gótica, não necessita do enquadramento arquitetônico para se destacar. É com Donatello que as figuras escultóricas começam a perder a rigidez do gótico, sendo estas já dotadas de flexibilidade e padrões de beleza e proporções próximas da antiguidade clássica. Donatello, gente, ele aperfeiçoou a técnica do schiacciato, achatado, um baixo relevo pouco saliente, dotado de profundidade pictórica. A escultura renascentista vai reavivar também a sensualidade do corpo nu, tão característica da época clássica, sendo que o primeiro grande exemplo disso é o Davi de Donatello. Esta é a primeira escultura independente de tamanho natural e totalmente nua desde a antiguidade. Outro grande escultor do proto-renascimento foi Andrea del Verrocchio, que, à semelhança de Donatello, vai executar esculturas de grande vulto, como a estátua equestre de Bartolomeu Colleoni. Verrocchio foi também pintor e mestre de Leonardo da Vinci, e por isso a sua obra pictórica nunca mais se livrou de comparações com as obras do seu pupilo. De uma forma geral, a escultura renascentista, recuperando a sua independência, ela ganha grandiosidade, volume, realismo. Há um ressurgimento do busto-retrato, tão comum da antiguidade, impulsionado também pelo colecionismo, que se tornara popular no Renascimento. Assim, os artistas, vendo uma possibilidade de negócio,
eles vão produzir bustos, baixos relevos e pequenos bronzes que facilitavam a mobilidade das peças. Gente, sendo que os primeiros passos rumo ao Renascimento foram dados primeiramente pela escultura e pela arquitetura, a pintura ela vai seguir o mesmo caminho, mais ou menos uns 10 anos depois, espelhando nas suas composições os feitos das duas vertentes anteriores. Os primeiros passos da pintura no Renascimento foram dados pelo jovem Masaccio, que tragicamente faleceu prematuramente apenas com 27 anos. Logo nas primeiras obras de Masaccio se percebe sua aproximação a Donatello e o distanciamento em relação a Giotto, mestre do gótico e conterrâneo do jovem mestre. Também nas figuras de Masaccio, as roupagens são independentes do corpo, sendo representadas como verdadeiro tecido, assim como cenários arquitetônicos envolvendo as figuras são representadas respeitando a perspectiva científica desenvolvida por Brunelleschi. Assim, lançou Masaccio as principais sementes da pintura renascentista, que ao contrário do gótico, que favorecia a representação imaginada das coisas, vai referir à representação exata do real. A profundidade dos interiores representados nas pinturas renascentistas são possíveis de medir. E os mesmos, gente, eles vão lá transmitir a ideia de que se as figuras quisessem, elas poderiam se movimentar à vontade. Depois de Masaccio, Andrea Manteghina foi o pintor mais importante do proto-renascimento, sendo também este um gênio, gente. Olha só, com 17 anos, ele já tinha suas próprias encomendas de trabalho. Mas é apenas com Sandro Botticelli que a pintura começa a ganhar mais movimento e graciosidade, apesar dele não compartilhar da visão anatômica mais poderosa e musculada que vai caracterizar o Renascimento, pois os corpos dele, que ele pinta, são mais etéreos, porém muito voluptuosos e sensuais. Botticelli foi o pintor favorito de Lourenço de Médici, e é para ele que Botticelli vai pintar sua obra mais famosa, O Nascimento de Vênus. De uma forma geral, gente, na pintura predomina a técnica do óleo por oposição ao fresco, o que propiciou que as obras elas se tornassem mais móveis. Aqui a gente começa a encontrar também muitos retratos. Os princípios aplicados à arquitetura, como o rigor matemático das proporções e a perspectiva, são usados na pintura. E nas composições pictóricas, as figuras agora elas são enquadradas na arquitetura falsa ou paisagem à escala, respeitando as proporções de cada elemento, conferindo assim, gente, profundidade e mais realismo à pintura. A fase final do Renascimento italiano é conhecida como Renascimento Pleno e é o expoente do que até então fora sendo cultivado. Nessa fase, desenvolve-se o culto ao gênio, algo que acaba empurrando alguns artistas para tentar alcançar o impossível, como a busca, lembra, gente, lá na Antiguidade Clássica da perfeição? Agora eles querem chegar numa perfeição absoluta. Nessa fase, o foco dos artistas está mais na efetividade das obras, na forma como elas mexeriam com as emoções dos espectadores, do que com o rigor racional ou os precedentes clássicos. E assim que algumas obras dos grandes mestres do Renascimento Pleno foram criadas, foram logo consideradas clássicas, únicas, incomparáveis, inimitáveis. Dessa forma, gente, o Renascimento Pleno, herdeiro do proto-renascimento, é o único e muito exclusivo. E apesar de influenciar a arte posterior, foi um casulo sem metamorfose. Vamos falar agora, gente, dele. Gente, esse foi o cara. Leonardo da Vinci é considerado o primeiro grande mestre do Renascimento Pleno. Ele foi aprendiz na oficina de Verrocchio e a sua mente curiosa o levou a enveredar por áreas distintas. Gente, ele mexeu com escultura, com arquitetura,
com engenharia militar. Só que foi a pintura que imortalizou o seu nome, elevando-a à categoria. Leonardo era considerado como gênio, como um mito. Nas suas obras, a luz tem uma importância grande. E durante a sua vida artística, ele vai desenvolver e aperfeiçoar a utilização do claro-escuro. Claro-escuro. Outra característica de sua pintura é o esfumato, que confere às suas composições um esbater nas formas, uma diluição dos contornos na paisagem. Através da utilização da luz, por oposição aos mestres do proto-renascimento, que se favoreciam ao sobressair os contornos. O que ele fez também, gente? Ele aperfeiçoou a perspectiva aérea. E as figuras representadas nas suas obras são predominantemente andrógenas e enigmáticas. Há também uma importância atribuída ao gesto. E com frequência encontramos nas pinturas de Leonardo figuras que se expressam através de gestos contundentes. Em termos de técnica, ele preferia o óleo, o que no caso da Última Ceia se revelou terrível para a conservação da pintura, pois apesar de ser um afresco, o Leonardo não usou têmpera de ovo como era comum, mas a óleo. O que provocou que pouco tempo depois de estar concluída, a obra dele começasse a se deteriorar. Quando deparamos com o quadro da famosa Mona Lisa, não conseguimos desgrudar os olhos do seu olhar, não é verdade? Parece que a Mona Lisa, ela persegue a gente, independente do sentido em que a gente olhe. Por que isso acontece? Será que seus olhos podem se mexer? Gente, esse quadro também foi pintado pelo Leonardo. E qual será o truque que ele usou para dar esse efeito? Quando se pinta uma pessoa olhando para frente, olhando diretamente para o espectador, tem-se a impressão que o personagem do quadro fixa o seu olhar em todos que o observam. Isso acontece porque os quadros são lisos. Se olharmos para a Mona Lisa de um ou de outro lado, estaremos vendo a gente sempre com os olhos e a ponta do nariz para frente, e não poderemos ver o lado do seu rosto. Aí está o truque em que em qualquer ângulo que se olhe a Mona Lisa, a veremos sempre de frente. Outra característica do quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci é o uso da técnica do esfumato, que é usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades. Então aqui, gente, a gente vai criando uma gradação na cor. A palavra vem do italiano sfumare, que significa de tom baixo ou evaporar como fumaça. Nessa pintura é difícil a gente perceber as pinceladas. E as variações de tons na passagem da luz para a sombra, elas vão o quê? Amenizar os contornos dos seres e dos objetos. Em materiais de fricção, como grafite, pastel seco ou carvão, o esfumato ele pode ser realizado esfregando-se o dedo no suporte pictórico, para que os riscos desaparecessem e ficasse ali apenas o degradê. Outro recurso é usar o esfuminho, que é um tipo de lápis com algodão na ponta, que substitui o dedo, a fim de evitar a interferência da oleosidade da pele na pintura. Donato Bramante é um dos principais arquitetos do Renascimento e aquele que coloca em prática o novo estilo da perfeição. Ele vai aplicar o princípio de parede esculpida de Brunelleschi com excelência, o que confere aos seus edifícios uma maior imponência e distinção. O seu grande momento chegou quando o Papa Júlio II lhe encomendou a construção de uma nova Basílica de São Pedro, algo que Bramante tomou como oportunidade para conceber uma grandiosa planta que iria suplantar os dois maiores edifícios da antiguidade, o Panteão e a Basílica de Constantino. Para tão grandioso projeto e por razões de logística e dinheiro, Bramante foi buscar uma velha técnica do tempo romano, a construção em betão.
algo que mais tarde viria a se afirmar e revolucionar o mundo da arquitetura. Ainda assim, o projeto sofreu várias alterações até o começo das obras. E da ideia original de Bramante resta apenas uma gravura da planta. As obras de construção foram lentas, e quando Bramante morreu, pouco havia sido até então construído. O projeto foi conduzido por arquitetos que haviam sido treinados por Bramante, mas só em 1546, com Michelangelo, o edifício vai entrar na sua fase final de concepção e construção. Michelangelo de Lodovico Buonarroti Simoni foi pintor, escultor, poeta e arquiteto, e acima de tudo foi o que melhor encapsulou a ideia de gênio sob inspiração divina. Além disso, a sua obra, gente, e vida não se pode separar. O drama e a tragédia, fazendo de Michelangelo o protótipo do artista solitário e torturado. Michelangelo, ele considerava a escultura como a mais nobre das artes. E ele se considerava um escultor em primeiro lugar. Com a sua obra, ele tentou chegar ao divino e à perfeição absoluta, mas no final chegou à conclusão que falhara em ambas as frentes. Apesar de a história lhe reservar um lugar de destaque na criação artística como um dos maiores, se não o maior artista de todos os tempos. O corpo humano era para Michelangelo uma expressão do divino, e representá-lo sem roupagens era a única forma de absorver toda a sua divindade. Daí a sua obra estar recheada de corpos nus e possantes. Pois, ao contrário de Leonardo, cujas figuras aparecem imbuídas de uma feminilidade latente, em Michelangelo o pendor é para o masculino. Michelangelo é o artista que mais se aproxima dos clássicos da antiguidade, muito pelo foco que colocou na imagem humana ao longo da sua obra. E o seu Davi, a primeira escultura monumental desta fase, é o melhor exemplo de todas as qualidades e características da arte de Michelangelo. Rafael Sanzio foi um artista e grande homem de sociedade. Contemporâneo de Michelangelo, a fama de ambos foi equiparada na época em que viveram, mas a história foi relegando Rafael para o segundo plano, como se a sua importância ou fama fosse menor que a de Michelangelo na época do Renascimento. A história de Rafael carece de dramatismo ou do elemento trágico, ao contrário da de Michelangelo. E da sua obra não saíram tantas inovações. Porém, o seu gênio é inegável, assim como a sua contribuição para um estilo que ele representou melhor que qualquer um. A sua vasta pintura é um exemplo de fusão do que melhor se praticava no Renascimento pleno, suportando as suas composições, a candura e o lirismo de Leonardo e o dramatismo e a força de Michelangelo. Rafael foi também o prolífero e exímio retratista. Aí, meus amores, vamos lembrar? Para a gente não esquecer, vamos fazer uma comparação aqui sobre quem foram os renascentistas e quem são os componentes das tartarugas ninjas. Sem erro, sem crise, sem falha. Vamos lá, ó. Tartaruguinhas na tela. Quem que nós temos? Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Esses grandes artistas do Renascimento. Um beijinho e até a próxima!